Erro de quantização dos conversores, o que é e como funciona. Fica comigo até o final desse vídeo, que é isso que você vai aprender hoje. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente continua falando sobre a série de vídeos sobre conversores. Essa série de vídeos está em duas playlists basicamente, está na playlist de amplificadores e também na playlist de conversores. Então vai no nosso menu, no nosso canal, procura, a gente tem diversas playlists de cursos completos aqui no nosso canal. Se você ainda não sabe, a gente tem a playlist de diodo, TBJ, MOSFET, amplificadores operacionais, circuitos para comunicações, cálculo numérico, eletricidade e magnetismo, sistemas de numeração. Então temos um menu completo para você poder estudar aqui no nosso canal, aprimorar os seus conhecimentos em engenharia elétrica. Então você que é da área elétrica, né? Tem todo um conteúdo aqui para você aprender, tá bom? E, claro, né, para a gente poder trabalhar com isso hoje, a gente está fazendo tudo na forma de curso, né? A aula atual depende da aula anterior. Então, se você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores dessa nossa série de vídeo, é importante que você assista para poder ter um entendimento mais profundo. Se você já conhece a nossa didática, né, já conhece o nosso compromisso, você sabe que a gente trabalha passo a passo aqui no nosso canal. Né? Passo a passo, para você entender de forma profunda cada um desses conceitos que a gente coloca aqui. Tá? Então, antes da gente mostrar isso para você, falar um pouquinho sobre erro de quantização, né? Como é que funciona, o que é. Antes da gente falar isso para você hoje, que é a nossa temática do vídeo de hoje, queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no nosso canal. Tá? Toda semana a gente posta vídeo novo aqui no nosso canal. Então, acompanha, se inscreve aqui no nosso canal. E também compartilha esse conteúdo com quem você gosta, para a gente estar alcançando cada vez mais pessoas. A gente está crescendo cada vez mais toda semana e a gente agradece de coração a sua colaboração. Tá? Vamos lá. Vamos falar sobre erro de quantização. O que é e como funciona. Tá? Percebe, né? Se você verificou as nossas aulas passadas, você vai perceber que a gente está quantizando aquele sinal analógico. Né? E quando a gente quantiza, quando a gente faz essa quantização, a gente está fazendo uma aproximação. Né? E aí é onde vem essa questão do erro de quantização. Porque aquele sinal discretizado que a gente está colocando ali, ele não é o sinal real, ele é uma aproximação. Então vai existir um erro inerente a isso. Né? Então toda quantização gera erros por ser uma aproximação. E aí a quantização, a gente falou para você nas nossas aulas passadas dos tipos de quantização, né? Que a gente faz uma quantização uniforme ou não uniforme, dividindo o eixo Y do sinal em faixas igualmente espaçadas ou distribuídas de forma não uniforme, né? Em que o tamanho da faixa pode ser igual ou diferente, vai depender da nossa aplicação. Né? Mas o que a gente tem é o seguinte, quanto maior é o número de faixas, menor é o erro. Por quê? Porque o meu sinal quantizado se aproxima daquele sinal que eu estou quantizando, tá certo? Então, o ideal é que eu tenha uma representação mais próxima da realidade, eu tenho uma representação fidedigna desse sinal, apesar de ser uma aproximação, mas quanto mais próximo for, melhor, né? Só que para isso acontecer, eu preciso de alguns critérios sejam obedecidos. Tá? O que é o ideal para a gente? O que é o ideal? É um número infinito de faixas, mas eu não tenho isso, porque eu não tenho o conversor que faz isso hoje. Existem conversores no mercado que são altamente potentes, mas se eu tivesse um conversor que me desse esse número infinito de faixas, ele seria talvez muito caro. Tá? E também a sua alta complexidade, então isso seria impraticável. Tá? Então, o teu conversor analógico digital, o teu conversor digital analógico, ele é limitado, ele tem uma determinada limitação de funcionamento, tá? Mas você tem equipamentos hoje em dia que vão te dar resultados satisfatórios para as aplicações que a gente tem, tá? Então, você precisa entender que existe esse conceito do ideal. Como é que eu gostaria que fosse? Um número infinito de faixas, para eu me aproximar cada vez mais da realidade, tá? Beleza? E aí como é que a gente vai trabalhar esse conceito do erro? Olha só, a gente vem trabalhando com esse sinal aqui em azul, nas nossas aulas anteriores, né? Certo? Nosso sinal analógico. E aqui a gente quantizou esse sinal em vermelho aqui,
tá? É o nosso sinal discreto e a gente fez a quantização dele nessas faixas em amarelo aqui. Para a gente verificar o exemplo desse erro e a gente entender bem direitinho como funciona esse erro de quantização, quando a gente quantizou aqui, ó, fez a quantização, a gente vai pegar esse degrau aqui, ó, dessa segunda faixa aqui. Vou pegar esse degrau e vou colocar aqui, ó, tá? Percebe, eu peguei essa faixa de baixo e essa de cima, então tem a faixa de baixo e a de cima. Aí peguei essa regiãozinha em azul aqui, ó, e ela está aqui, ó, a regiãozinha em azul, e tem o degrau em vermelho aqui, ó, então tem o degrau em vermelho aqui. Professor, aí eu tenho, como é que eu vejo esse erro de quantização que você está falando? Como é que eu vejo isso? Olha só, se você lembrar também, temos a etapa de codificação. Então, cada faixa dessa tem uma codificação. E aqui você tem a representação de um bit do código, tá? Dentro dessa faixa que a gente está colocando aqui, a gente fez a codificação, a etapa de codificação nas aulas anteriores, e aqui a gente tem a representação de um bit do código, tá? E aí o que é que acontece? Os sinais quantizados, eles são feitos pelo valor intermediário. Não é nessa região de cima e na região de baixo, é pelo valor intermediário. Tá? Então, se o meu sinal ele está nessa região ou nessa região aqui, ele vai ser aproximado para baixo, para o valor intermediário. Se eu tiver embaixo, ele vai ser aproximado para cima. Então, percebe, eu tenho um erro da quantização, que é baseado no LSB. O que é LSB, professor? É o bit menos significativo. E aí, esse bit menos significativo, ele representa uma parcela em volt neste caso. Tá, professor, como é que funciona esses cálculos? Isso é uma coisa que a gente vai mostrar nas nossas próximas aulas, porque nessa aula específica foi para mostrar para você entender como funciona esse erro de quantização. Qual é a informação útil que a gente traz para você hoje? Né? É você verificar que o sinal quantizado ele é feito pelo valor intermediário. Então existe esse erro aqui. Se eu estiver aqui nessa região de cima, ele vai ser aproximado para baixo. Se eu estiver na região de baixo, ele vai ser aproximado para cima. Tá? Então eu tenho, para você entender, eu tenho um erro de quantização, tá? E a gente precisa ficar presente para isso, tá certo? Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai trazer um exemplo típico para você, bem legalzinho para você entender de forma mais profunda essa parte teórica que a gente colocou aqui para você. Então, se você já sabe, né, nossa didática, a gente faz toda essa teoria para você entender bem a teoria e vem também com algum exercício prático para você se aprofundar nesse sentido. Então, fica comigo nas nossas próximas aulas que a gente vai mostrar isso para você. Então, coloca aqui nos comentários se você já tinha conhecimento de como funcionava o erro de quantização, se você já tinha visualizado isso, se ficou alguma dúvida nessa aula, coloca aqui nos comentários também. E peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeos. Esteja inscrito e ative as notificações para você receber e não perder nenhum conteúdo que a gente coloca. Bons estudos para você, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.